Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. A aula de hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante. Ele é a chave para resolver qualquer problema que você tenha no seu GNU e em particular no Debian. São os logs. Tá gostando das videoaulas? Deixa o seu joinha, compartilha. Quer ajudar a gente? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho. Quer fazer uma ajuda financeira? Tem mais de um jeito. Você pode fazer pelo PagSeguro ou pelo PicPay. Dá para ler aí o código de barras ou olhar na descrição do vídeo que tem lá o nome da minha conta, que é @Creteu. Você pode achar que essa contribuição não vai ajudar, mas ela ajuda por menor que ela seja, ela nos ajuda, nos deixa estimulados para continuar produzindo material e fornecendo ele de maneira livre. Eu conto com seu apoio. Bom, o que a gente vai ver são os logs do sistema. Então eu vou falar um pouquinho sobre os logs, da importância deles, vou falar de servidores de logs, de novo, conceitos sobre isso, vou falar dos principais arquivos de log aqui no Debian, vou explicar um pouquinho para que você possa entender as mensagens, vou falar de uma ferramenta muito bacana que é o Logger e vou falar e mostrar um pouquinho do RTFL. Bom, os logs são uma coisa tão importante num sistema GNU que eles são um servidor. O que quer dizer isso? A gente tem um servidor de logs. O que significa isso? Significa que todo GNU tem um programa, e esse programa é executado e fica lá quietinho. A gente não interage diretamente com ele. O usuário não interage diretamente com ele. Então a gente chama isso de server ou servidor. É um programa que fica aguardando uma conexão de rede que vai enviar mensagens. Quem que vai enviar mensagens? Os programas. E os programas podem fazer o envio dessa mensagem, tanto os programas locais, ou seja, que rodam na mesma máquina onde esse servidor, esse serviço está em execução, como também de outras máquinas ligadas a esse servidor através de uma rede. De modo que a gente pode ter uma máquina que rode um servidor de logs e que coloque em conjunto todos os logs de todos os outros servidores que a gente tem a administrar numa rede que tem vários servidores, né? Então, o servidor de log é um serviço que recebe mensagens para fazer registros disso, para que depois possam ser observados justamente para resolver os problemas. Existem várias opções de servidor de logs, mais de um programa que cumpre essa função. Aqui no Debian, a gente tem o syslog, o rsyslog e o syslog-ng. O syslog hoje já é menos usado, o padrão aqui no Debian é o rsyslog. Então ele é um serviço que fica aguardando programas enviarem mensagens para ele. Alguns conceitos são importantes da gente ver, porque primeiro a gente tem que observar que cada mensagem vai ter algumas características. Dentre elas, a origem, quer dizer, não é necessariamente o programa, às vezes é uma categoria, né? É mais comum, inclusive, que seja uma categoria de mensagens. Se ela diz respeito ao kernel, se ela diz respeito a alguma aplicação de usuário, se ela diz respeito a e-mail, se ela diz respeito à autenticação, se ela diz respeito ao Chrome e assim por diante. Assim como também a mensagem traz junto dela a criticidade, ou seja, quão que é importante, quanto crítico é aquela informação. Se é uma emergência, se é um alerta, se é uma questão crítica, se é um erro, se é um aviso, se é uma notificação ou apenas uma informação. De posse dessas informações, dessas características, lá na frente, quando a gente for observar os logs, a gente pode separar isso, né? E observar aquilo que é mais crítico. O próprio sistema é configurado de maneira distinta para essas criticidades. Então é muito comum alguma mensagem crítica estar configurada por padrão para aparecer em qualquer terminal que esteja aberto. Então qualquer usuário logado num sistema, o servidor de logs pode mandar essa mensagem diretamente para os terminais, para que um administrador possa tomar as providências que se façam necessárias naquele momento.
Quais são os arquivos? Porque o servidor de logs ele pega as mensagens e, por padrão, a configuração padrão do rsyslog é categorizar essas mensagens. Tem um arquivo de configuração que define essas categorias, mas ele vai categorizar essa mensagem e enviar para um arquivo específico, dependendo da criticidade, dependendo da origem dessa mensagem. Os principais arquivos no Debian que a gente tem, bom, primeiro estão todos eles dentro do diretório /var/log. É lá nesse diretório que vão ficar concentrados todos os arquivos com as respectivas mensagens de log. Um arquivo muito importante da gente sempre observar é o /var/log/syslog. Por quê? Porque, por padrão, ele é quem concentra a maior quantidade de mensagens de log. Então, é o primeiro lugar, certamente, que a gente vai observar. Um arquivo muito importante também é o auth.log, que é o que traz informações de autenticação. Usuários que se tentaram se conectar a serviços, se essa conexão e se essa autenticação correu tudo bem, ou seja, o usuário existe, a senha está correta, ou também quando há algum problema, quer dizer, um usuário tentou fazer uma conexão e não conseguiu porque errou a senha. Portanto, se alguém estiver tentando descobrir por força bruta, por tentativa e erro, acesso a algum serviço, essa informação vai estar lá registrada no AUTH, informações que vão servir para que o administrador possa analisar e tomar as providências necessárias. Tem um arquivo também muito importante que é o kernel.log. Esse arquivo concentra as mensagens cuja origem é o kernel, então coisas relativas ao kernel, como um módulo que é carregado e coisas desse tipo. Alguns programas, alguns serviços, têm um diretório particular para ter os logs. É o caso do apt. Então, no apt, a gente vai olhar o diretório lá do apt, a gente vai ver que as instalações que foram feitas, as atualizações que foram feitas, a gente também encontra um registro lá. O LightDM, que é o que eu uso aqui, ele é um gerenciador de login gráfico. Naturalmente, o que você tem aí depende do ambiente gráfico que você escolheu na hora da instalação. Existem vários deles, mas tenha certeza, todos eles vão ter log também. Por que é importante saber onde estão? Porque se a gente olha lá dentro do /var/log, a gente vê uma porção de coisas que eu vou mostrar para vocês, e uma delas é essa. Então, é ali que você consegue ver o login gráfico, se ele aconteceu, se as coisas foram carregadas de acordo, e por aí vai. A mensagem, tipicamente do rsyslog, ela traz algumas informações, como, por exemplo, o horário que ela foi gerada, a máquina que ela foi gerada, o programa que gerou essa mensagem, em boa parte das vezes também o processo, o número de processo, que é um assunto que a gente vai ver em breve aqui no curso, a criticidade e efetivamente a mensagem. Então, as mensagens de log têm essas características. Os arquivos de log são arquivos de texto, então é muito fácil manipulá-los, é fácil lidar com eles, com filtragens e etc., porque eles são arquivos textos. E cada mensagem é uma linha, então a gente vai poder acompanhar e contar a quantidade de mensagens, filtrar e tratar as mensagens para que a gente possa descobrir qual é o problema, verificar qual é o problema, porque veja, a mensagem de log, ela traz informações que realmente, isso talvez para quem está acostumado em outros ambientes, como o da janela quebrada, que aparece uma mensagem, que também é um log, né? Uma mensagem que diz, este programa executou uma operação ilegal e será fechado. Ou outras tantas mensagens que aparecem, que mesmo o técnico, quando olha para aquilo, não consegue entender. Não consegue tirar dali a informação necessária para resolver e para entender e resolver o problema que esteja ocorrendo. Já aqui no GNU, e eu costumo dizer sempre, o GNU é seu amigo, a mensagem de log, ela não só traz uma mensagem, efetivamente qual foi o erro que ocorreu, mas em muitos casos, quando se trata de um erro muito comum, já vem escrito na mensagem de log o que você deve fazer, quer dizer, qual é a providência que você deve tomar, porque aquela é uma coisa tão comum que o programa já diz, olha, você não estaria fazendo isso, você não deveria dar uma olhada, olhe em tal coisa. Então o log está ali
para nos ajudar, né? Eu coloquei essa ilustração como uma menina e um menino conversando, falando, fofocando, né? Falando tudo. Por quê? Porque o sistema, mesmo que você não esteja mexendo nele, ele está vivo, quer dizer, o servidor de log está rodando, a máquina está ligada, ele é o primeiro serviço que carrega, ele está rodando. Então, qualquer outra das coisas que estão rodando na máquina se comunicam, quando é necessário, mandando mensagens que vão parar nos arquivos de log. Então, tudo que está acontecendo no sistema vai para lá. Então, qualquer coisa que não ocorra do jeito que você quer, vai estar lá. Ou se você quer descobrir se algo ocorreu, é lá também que você vai olhar. O Logger é um programa separado que serve para você usar em scripts e essas coisas, que é para você próprio, através dos seus scripts ou como administrador, escrever mensagens, enviar mensagens para o servidor de logs. E isso é bastante simples. Se você digitar num terminal logger e a mensagem, essa mensagem vai parar nos arquivos de log. Você pode também indicar logger e um programa entre aspas ali, né? Entre crases, de maneira que o resultado desse programa vai ser enviado para o servidor de logs, assim como também dá para enviar o conteúdo de um arquivo. E existe uma porção de parâmetros, dentre eles a identificação de uma mensagem de log, ou a identificação, esse exemplo logger --id igual a cifrão, não é cifrão. Cifrão é um apelido para o nome de um script que está rodando. Então, desta forma, eu posso passar para a mensagem de log a identificação de qual é o script que está rodando, qual é o processo desse script, né? Que número de processo ele tem, para, de novo, facilitar a vida de quem for administrar. Mais detalhes de todas as possibilidades e opções do programa Logger, você já sabe, encontra em man.logger, né? Você pesquisa no teu GNU, o GNU já vem com o manual, você pesquisa no teu GNU para saber mais detalhes dela. Uma coisa que é fundamental é que não adianta ter o log apenas, né? Você precisa ler. Então, RTFL, ou seja, Read the Fantastic Logs. Assustou, né? Então, vamos lá. A gente vai usar, para ver como é que a gente lê os tais fabulosos, fantásticos logs, usando algumas ferramentas. Podem ser usadas várias delas, mas a gente vai usar aqui, mostrar aqui o grep, que é aquela ferramenta, aquele programa que filtra o conteúdo, portanto eu vou poder fazer uma espécie de uma pesquisa, quer dizer, eu vou ver as mensagens de log apenas que correspondam a uma pesquisa que eu fiz, que combinem, que faça match com alguma pesquisa que eu fiz. O tail é uma ferramenta que a gente já mostrou nos comandos básicos, e o que ele faz? O que ele faz é mostrar a parte final de um arquivo. E com esse parâmetro "-f", ele acompanha o arquivo sendo escrito. Então a gente consegue acompanhar ao vivo e a cores o que está acontecendo. Vamos lá, então eu vou abrir aqui um terminal. Vou verificar se está tudo ok aqui no terminal. Vamos lá abrir um terminal. Vamos lá. Vamos ver se já está ok. Eu tenho sempre que verificar se está ok para confirmar que você está vendo aí também, conforme eu estou vendo aqui. Eu estou aqui logado como root na minha máquina e a primeira coisa que eu vou fazer aqui, só para facilitar a nossa vida, é que eu vou mudar o meu diretório corrente para o diretório /var/log, que é justamente o diretório onde tem os logs. E eu vou dar um ls aqui, que é para a gente acompanhar. Ó. Tem uma porção de arquivos aí. O que acontece aí? Bom, o sistema de log vai gerando os arquivos de log. Então a gente tem aquele que eu falei, que é o syslog. Mas para não ficar acumulado tudo num mesmo arquivo, quando a gente instala o syslog, ele também coloca lá uns scripts no crontab, que é o gerenciador de tarefas, que a gente tem uma aula para falar deles também, muito em breve você vai assistir. Ele faz o que é chamado de log rotate, ele rotaciona os logs. Então, o que quer dizer isso? Ele pega o log corrente, vamos dar um exemplo aqui do syslog. Ele vai pegar esse arquivo syslog e renomeia esse arquivo para syslog
syslog.1 e cria um novo syslog para continuar recebendo as mensagens. Então a gente vai tendo versões do arquivo de log mais antigas. Depois dessa .1, quando ele rotaciona de novo, ele vai fazer uma .2. Só que dessa vez, por uma questão de economia de espaço, ele também compacta usando um algoritmo que é o gzip. Então fica um arquivo syslog.2.gz, depois syslog.2.3.gz, .4, .5 até .7. Esse é o padrão, é que a gente tenha até o .7. Você pode alterar isso, aumentando, diminuindo. A gente não vai ver na aula de hoje as configurações do servidor de log, né? A gente está dando uma introdução ao uso do servidor de logs, né? E assim a gente vê outros tantos arquivos de log, são bastante. Eu vou dar um ls-lr S maiúsculo H. O que isso vai fazer? Vai mostrar a linha, o ls de maneira longa, que é o "-l", R, que é recursivo, de trás para frente, S maiúsculo, que é de size em inglês, tamanho, e de maneira humana. Então a gente vai ver aqui que a gente tem um arquivo chamado daemon.log, que tem 2,3 mega. O meu syslog aqui tem 2,2, o syslog1 tem 2,1, boot.log tem 1,7 mega e assim por diante. A gente consegue desta forma, então, ó, ls-lrs maiúsculo H vem em ordem decrescente, portanto, crescente, aliás, né? Então, portanto, o arquivo de maior tamanho aparece por último, então fica fácil da gente ler e encontrar. Isso também é importante, porque eventualmente você pode ter um problema em algum recurso da sua máquina, ou porque está configurado para enviar uma quantidade grande de logs, ou porque tem alguma coisa acontecendo que está produzindo muitos logs. Esses arquivos podem crescer muito além do que a gente deseja, e com isso pode inclusive lotar o sistema barra, não é? E você ficar inclusive sem coisas que não vão funcionar, porque não tem espaço para gravar. É claro que você sempre tem como resolver isso. No GNU tem muitas ferramentas e muitas formas de ter acesso a ele, então é importante também você dar uma olhadinha. Eu vou passar também aqui um comandinho, que é para a gente ver o espaço que está sendo ocupado. Então eu vou fazer o du-shc no /var, /log, /asterisco. Então a gente vai ver tudo que está sendo ocupado. E a gente vê aqui que na minha máquina tem 731 megas de log. É claro, se você sabe o que está fazendo, quer dizer, se você não está tendo nenhum problema, você pode periodicamente apagar, especialmente esses backups de log, você pode apagar. Num servidor, a coisa é mais crítica. Por quê? Porque às vezes os problemas só são percebidos depois de muito tempo. Problemas de segurança, problemas de tentativa de acesso. Então é muito comum se guardar um monte desses arquivos, quer dizer, para que a gente tenha registro e eventualmente mais para frente possa tomar as medidas necessárias. Num servidor de logs efetivamente que vai oferecer esse serviço para toda uma rede, isso ainda é mais importante. E veja só, quando a gente tem um servidor de logs, e qualquer empresa que tenha uma infraestrutura razoável, aí, com 3, 4 servidores e um bocado de estações, é comum ter uma máquina dedicada para ser o servidor de logs de toda aquela rede. E assim, todas as máquinas enviam para ela os seus respectivos logs. Desta forma, mesmo se uma dessas máquinas for comprometida, invadida, sei lá, o registro está indo para uma outra máquina. Então vai ficar mais difícil para o invasor não ser rastreado, não ser verificado o que aconteceu. Então vamos lá aos logs, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar o comando ls, que é um paginador, e eu vou olhar justamente o syslog. Eu já estou como diretório corrente no /var, /log. Então basta eu colocar o nome, né? Então ls syslog. E aqui eu consigo ver. Essa é a cara de um arquivo de log num Debian. O que a gente tem aí? A data, o horário, o nome da máquina que originou essa mensagem. No caso aqui é essa palavra donatsu, né, que quer dizer presente em Esperanto. Aí tem o programa, que é o systemd, que mandou uma mensagem lá.
tem o número do processo do systemd. O systemd atualmente no Debian, por padrão, ele é o processo init, quer dizer, ele é o primeiro processo que roda, por isso ele recebe o número 1. E aqui ele diz, olha, o serviço de rotação de logs, log rotate, foi um sucesso. Aí ele diz depois aqui que finalizou a rotação dos logs, e depois a gente tem outras mensagens do atop e tantas outras, né, aqui da rede, são mensagens antigas aí do dia 2 de julho, nós já estamos no dia 7 de julho. E a gente pode então, através das setinhas, eu estou usando a setinha para cima e para baixo aqui, acompanhar. Mas você pode verificar que existe uma quantidade bastante grande de mensagens. Veja, eu estou falando de um desktop. A gente aqui no LESS pode usar para fazer uma pesquisa usando a barra. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, barra, e vou colocar rsyslog, eu vou encontrar as mensagens cujo texto tenha a palavra rsyslog. E eu consigo ver aqui, inclusive, desta forma, os horários em que o servidor entrou em funcionamento. Você está vendo aqui que está escrito start, né? Quer dizer, o serviço entrou em funcionamento. Então fica fácil, inclusive, de sacar quando é que a máquina bootou, quando é que foram feitos boots na máquina, porque a cada boot a gente vai ver. Eu vou procurar então aqui por start, né? Vamos ver aqui se vai ser uma boa pesquisa. Starta um monte de coisas, né? Estou apertando N aqui para a gente ver os outros starts. Start não foi uma boa pesquisa. Eu estou usando o less, né? Então eu vou sair aqui apertando a letra Q e eu vou usar agora um filtro. Eu vou fazer grep e vou fazer rsyslog, justamente no arquivo syslog. Então aqui eu vou ver apenas as mensagens que tem o que eu pesquisei, que foi rsyslog, dentro do arquivo de logs syslog. Então eu consigo ver aqui, ó, à meia-noite e 10 do dia 2, ao meio-dia e 2 do dia 2, ao meio-dia e 2 do dia 2 apareceu de novo aquilo. Depois tem meio-dia e 10, meio-dia e 13, 1 e 3 e assim por diante. Os horários em que essas mensagens estavam aí, né? Chegaram aí. Então a gente vê esse start. Start é quando o serviço entra em funcionamento. Aparece essa mensagem aqui, ou seja, o servidor de log foi executado a partir desse momento. Isso quer dizer que foi bootada a máquina? Não necessariamente, porque a gente pode simplesmente parar o servidor de logs e colocar o servidor de logs para funcionar de novo. Por exemplo, a gente pode fazer assim, systemctl stop rsyslog service. Essa mensagem vai fazer, esse comando vai parar o servidor de logs. Agora eu vou iniciar o servidor de logs de novo com start. Então, start rsyslog service. Iniciei o serviço de novo. Se eu fizer aquela mesma filtragem ali, ó, a gente vai ver, ó. A gente deveria ver, né? Vamos ver se a gente vai ver mesmo ou não. Eu estou olhando no arquivo certo, vamos ver que essas coisas às vezes acontecem, né? Eu não vi aqui o arquivo de log. Daqui a pouco a gente vê o que aconteceu aí. Você sabe que a aula aqui é ao vivo, né? Embora esteja sendo gravada, embora você não esteja talvez vendo no mesmo horário que eu estou fazendo, mas ela é ao vivo, eu não faço edição, que é para justamente ser igual uma aula. Acontecer problemas, o pessoal poder tirar sarro do Creteu, né? Nossa, você viu que o Creteu foi fazer aquilo e não viu o que aconteceu? Essa é a ideia. Vamos olhar aqui de uma outra forma, que é olhando as últimas linhas. Então, o programa tail, que quer dizer cauda, ele mostra as últimas linhas. Se a gente não passar nenhuma outra informação, ele simplesmente mostra as últimas 10 linhas. Ah, então olha só, não sei porque não apareceu ali naquela hora, mas apareceu aqui, ó, está tudo em ordem. Ó. Às 2 horas e 2 minutos, precisamente agora, o servidor de logs iniciou. A gente vê também aqui, ó, que está aqui onde está, aqui às 2 horas e 2 minutos e 36, ali, stopping system login service, quer dizer, aparece inclusive a mensagem de que o servidor de logs foi desligado e depois aparece de novo a mensagem que ele foi parado de novo e que ele iniciou, start system login service. Então, todas as coisas que vão acontecendo vão ficando registros. Isso é uma coisa que eu gostaria que você prestasse atenção, no sentido de perceber que quando a gente começa a ter
a segurança que eu prometi lá na primeira aula de usar a máquina, a gente é visto por outros administradores, especialmente administradores de outros sistemas operacionais, como uns caras arrogantes, né? Por quê? Porque quando a gente olha o log, a gente começa a ficar chato, sabe? Porque a gente diz assim, olha, às 2 horas e 2 minutos e 36 segundos do dia 7, o serviço de log iniciou. A gente não fala, olha, eu acho que iniciou, deve ter iniciado. Não, pelo fato da gente acreditar no nosso sistema, a gente vê a mensagem, aí a gente fala, olha, tal coisa aconteceu. A gente não tem dúvida, a gente tem certeza, porque está escrito lá no log. E eu tenho muitos casos de trabalhos profissionais em que eu fiz uso disso. Quer dizer, essa certeza, essa confiança nos dá uma segurança enorme para trabalhar no nosso dia a dia. Então, grep para observar os logs é uma ferramenta fundamental, porque a gente olha e filtra o que a gente quer ver. Por exemplo, vamos filtrar por WPA e vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. De novo, no mesmo arquivo, syslog. Várias mensagens de um programa que chama WPA Suplicante, que é o programa que faz a nossa conectividade de rede Wi-Fi pelo protocolo WPA. Então a gente consegue ver quando conectou, quando desconectou, se deu alguma queda temporária, né? E eventualmente, em alguns casos que tenha dado um problema, a gente consegue ver o que aconteceu. A gente consegue inclusive ver o nome. Ó. Você está vendo aqui, ó, o nome da minha rede Wi-Fi aqui é Frica. De novo, é uma pequena homenagem à África, né? Então eu escrevi aqui Frica. Né? E aí a gente vê aqui, ó, que a negociação de chave, quer dizer, a troca de chave com um roteador, que inclusive a gente consegue ver o número dele aqui, o MAC address desse roteador, aconteceu. Veja, as mensagens, então, são bastante detalhadas, né? A gente consegue ver tudo o que está acontecendo no sistema. Então, o grep é fundamental para a gente filtrar e ver apenas as mensagens que a gente deseja. Mas uma coisa que eu acho que é das mais bacanas de ver é o tail com esse parâmetro "-f", de following em inglês, ou seguir. Então, ele vai seguir o arquivo. Então, o que a gente vai ver aqui na tela é o que está acontecendo nesse momento na minha máquina. Então eu vou dar até um enter aqui para você vê o horário, 2 horas e 7. Então olha só, eu vou fazer aqui do lado, encaixar uma pecinha aqui e plum, olha só, o que eu fiz? Eu encaixei aqui um pendrive. Então a gente vê ao vivo, só não foi a cores aqui, foi branco, ao vivo o que aconteceu. Ó. Então olha só, a gente vê aqui onde está a bateria, aqui, olha só, novo High Speed USB Device, dispositivo de alta velocidade USB, foi colocado. Aí a gente continuando olhando as mensagens, a gente vê as características disso, ó. A gente vê aqui o fabricante, a gente vê o número de identificação do produto e consegue inclusive ver que tipo de coisa é um produto USB Disk 2.0 e até ó, o número de série. Por quê? Porque essa informação é passada e ela é passada pelo driver do USB, ela é passada pelas informações do kernel, né? A gente vê que isso aqui é uma mensagem do kernel, né? Então o kernel está me dizendo isso e isso vai para o log. Então vê como você fica chato? Por quê? Porque você diz, olha, às 2h07 colocaram um pendrive nessa máquina. Não é na dúvida, devem ter colocado. Não, é colocaram. E se a gente continuar olhando, eu vou vir aqui para baixo, vou dar mais uns enters aqui para você ver, ó, e eu vou tirar agora o pendrive. Ó. Vamos sair? Tirou o pendrive, olha lá. Dispositivo USB desconectado, tá? Então, veja, primeira coisa. Letra não pode te fazer ter medo, porque letra é informação, informação que você vai precisar para poder resolver problemas. Eu vou colocar um outro pendrive aqui, ó.
Coloquei o outro pendrive, de novo, o mesmo processo acontece, as mensagens vão aparecer, ó, aparecem aqui, por exemplo, as partições que tem disponíveis nesse pendrive, a gente vê que esse ó, não é o mesmo que aquele. Ah, qual foi o usuário que estava logado, olha só, a gente consegue ver, inclusive, que iniciou uma sessão naquele momento lá, do usuário Creteu, olha só, a gente consegue ver tudo isso, tá? E a gente consegue ver aqui, onde está o nome do dispositivo, tá ali, vamos lá, onde está DirectX, SCSI, Generic, Kernel, ó, você sabe também que eu acabei de colocar um pendrive de 16 GB, né, ou 15,4 GB ou 14,3 GB, que depois numa aula dessa a gente fala qual é a diferença entre um e outro. Dá para saber, inclusive, em que porta USB foi colocado, né? Dá para ver, eu não estou enxergando aqui, que você sabe que eu estou meio ceguetinho, mas eu não estou enxergando aqui o nome do dispositivo, mas tá aqui, ó, Ultrafit SanDisk, ó, e o número de série desse também. A gente consegue ver também que o processo do kernel, na verdade, mais precisamente um cara chamado UDEV, identificou isso como um tipo de dispositivo que é um dispositivo de armazenamento USB. Nesse momento, se for necessário, se já não tiver sido carregado, um módulo do kernel é carregado para dar conta de trocar informações com esse dispositivo. Vou tirar de novo aqui o nosso pendrive e a gente vai ver aqui que o pendrive foi retirado, né? Saiu o pendrive da máquina. Então a gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo. Vou mostrar um outro arquivo que também é importante, que é o AUTH. Eu vou fazer logo de cara no tail auth.log. O que é esse cara? Ele mostra as informações, as mensagens. Quem faz isso? O servidor de log separa categorias de mensagens em arquivos. Nesse caso, são as mensagens de autenticação. Então, a gente consegue ver ó, que às 2h09, o usuário Creteu fechou uma sessão. A gente consegue ver aqui que o usuário Creteu se tornou root, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou fazer assim, eu vou fazer um SSH, aqui tem um servidor SSH, e eu vou tentar logar aqui como usuário Fenestro, né? Fenestro, não tem esse usuário aqui, né? Mas eu vou fazer uma tentativa, e a máquina é a máquina localhost. Localhost é um apelido para a nossa máquina local, né? Que tem o IP 127.0.0.1, né? Em qualquer sistema operacional isso acontece. Eu vou tentar logar o SSH. Repara que ele logou e está me pedindo a senha, né? Como não tem esse usuário, não importa a senha que eu vou colocar, que não vai dar certo. Apertei qualquer senha aí, ele ficou um tempinho tentando, perde de novo a senha. Eu vou colocar uma senha qualquer aqui, que é irrelevante, porque não tem esse usuário, e vou colocar de novo uma senha. Em 3 tentativas, é o padrão, a conexão se perde, se fecha. Mas se eu rodar a tail agora nesse arquivo, eu vou conseguir ver aqui ó, que houve uma falha de senha para um usuário inválido. Veja que a interação não disse se de maneira diferente, se existe o usuário, mas eu errei a senha, né? Ou se não existe o usuário, né? Que é para não facilitar a vida de quem estiver tentando fazer um acesso não autorizado, né? Mas repare que ele mostra tudo, ó. Ele mostra que falhou na senha, o usuário era inválido, chamado Fenestro, e de onde que essa conexão se deu. Aqui está aparecendo o IPv6, que é esse 2.2.1, que é um IPv6 de escopo local, ou seja, é como se fosse o localhost, só que em IPv6. Que porta foi utilizada, quer dizer, que porta o meu cliente SSH usou, né? Qual foi o protocolo utilizado. Então eu consigo acompanhar aqui, ó, e cada uma das tentativas que eu fiz aparecem aqui. De maneira que se eu olhar esse arquivo, eu vou conseguir ver várias vezes o que está acontecendo. Então, se eu olhar agora aqui, não com o tail, mas com o less, vamos olhar aqui o auth.log, a gente vê várias coisas do cron, que estão... Porque o cron também precisa de autenticação, tá? Mas a gente vê, por exemplo, aqui, ó, quando é que o usuário Creteu, em algum momento, usou o comando, o programa su, né, para se tornar root. A gente vê aqui, ó, olha só, tinha feito um teste aqui antes da aula, uma tentativa de conexão SSH usando um usuário chamado aula.
a 1h06, quando eu estava aqui nos preparativos finais da aula. E assim por diante, a gente consegue ver todas as mensagens. Isso é muito legal, isso dá muita ferramenta para a gente trabalhar, não é? Eu vou mostrar também um pouquinho aqui, através do tail, aquele arquivo que eu falei, que é o kernel.log, que são as mensagens do kernel. Repare que essas mensagens que estão aqui, a gente já viu no syslog. Por quê? Porque aqui no Debian, o syslog concentra todas as mensagens. Então, o syslog manda as mensagens de kernel para o arquivo kernel.log, mas manda essas mensagens também para o arquivo syslog, que é o que vai concentrar tudo, portanto, é o primeiro que a gente olha. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que naquele momento foi inserido um USB, do tipo USB Store, e as partições que foram encontradas nele, o tamanho que tem o pendrive e por aí afora, né? Então você vê que fica fácil de acompanhar. Um uso muito comum, que eu já apresentei numa palestra, que se você quiser tem aqui no canal, que chama Desvendando o Wi-Fi, em que eu mostro muito o uso disso, por quê? Porque eu uso as duas ferramentas juntas, eu posso usar as duas ferramentas juntas, tá? Mas eu uso o grep para encontrar pela palavra fail, de falha, né? E o que mais? Eu procuro por, vamos lá, fail, vou procurar por fail no /var/syslog e depois ainda vou usar pipe para esse resultado ir para outro programa e vou filtrar de novo. Então, de todo o conteúdo do syslog, tudo que tiver fail vai aparecer. Mas agora eu vou filtrar por de firmware, e ver. Aqui você viu que a resposta foi nada, né? Então, de novo, não aconteceu nada, Cretil. Não, aconteceu sim. Aconteceu que não existe nenhuma mensagem no meu arquivo de syslog que tenha simultaneamente a palavra fail e a palavra firm. Ou seja, é muito comum de ser usado isso para você ver se falhou o carregamento de um firmware, né? Então, em placas de rede Wi-Fi que não estão funcionando, esse é uma linha de comando importantíssima, porque aí a gente consegue descobrir como é o nome do arquivo de firmware que está faltando. Por quê? Porque o driver, o módulo do kernel, tentou carregar isso. E ao tentar carregar e não conseguir, vai aparecer uma mensagem aí no syslog informando a gente que isso aconteceu. Então, por que é que eu digo que isso é a chave para resolver qualquer problema? Porque esse sempre é o primeiro passo. Toda vez que eu dou ajuda lá no grupo, ou aqui no nosso grupo do curso especificamente, ou nos grupos de Debian que eu participo, a gente acaba sugerindo para as pessoas justamente rodarem alguma linha de comando que verifica o conteúdo do log. Por quê? Porque não tem como adivinhar, mas olhando os logs, a gente fica sabendo do que está acontecendo. Então, antes de você tentar resolver qualquer problema, a primeira coisa a fazer é olhar log. Se você tenta fazer coisas, você está andando no escuro, né? Então, a primeira coisa que você deve fazer é observar. Eu costumo dizer, e vou repetir isso muitas vezes aqui, e vou fazer uma aula específica sobre a solução de problemas, mas o que eu quero dizer nesse momento é que a gente primeiro usa bisturi. É assim? Não, né, querido? Primeiro a gente usa estetoscópio, para depois que a gente usar estetoscópio, termômetro, a gente poder ir para o bisturi. Então, se você primeiro olha, observa os logs, sem escrever, sem instalar, sem mudar nada, apenas observando os logs. Por quê? Porque a gente vai ver as informações nos logs. Os logs são a nossa tábua de salvação. Olhando os logs é a forma de resolver qualquer problema que você tenha. É claro que os logs sozinhos não vão fazer nada. Você vai ter que observar o log e, a partir disso, se você, por exemplo, você pode estar pensando aí, poxa, mas eu não sei resolver esse problema. Poxa, mas eu não sei que problema é esse. Mas se você olhar o log, então como é que você faz? Está tendo algum problema? Você dá aquele comando que eu mostrei, tail -f /var /log syslog. Opa, syslog. E começa a observar. Aí você tenta fazer aquilo que está dando errado. Por exemplo, você não está conseguindo conectar no Wi-Fi, então nesse momento você vai e tenta conectar no Wi-Fi. Eu vou fazer isso, ó. Eu vou desconectar aqui o meu Wi-Fi, deixa eu ver se eu consigo aqui chegar lá.
Consegui, eu vou desconectar o Wi-Fi, ó. Vamos lá, desconectei o Wi-Fi. Viu que apareceu nos logs? Eu desabilitei o meu Wi-Fi. Eu vou habilitar o Wi-Fi de novo. Habilitei o Wi-Fi e a gente vê que as coisas começam a acontecer, ó. Tentou se conectar numa rede, na verdade aqui não está conseguindo, porque eu não estou usando aqui a rede padrão, nesse momento eu não estou nas proximidades da minha rede padrão, eu vou usar uma outra rede aqui e eu vou precisar identificar isso. Você não está vendo essa tela, mas eu vou de toda forma fazer, ó, não está conseguindo conectar. E por não estar conseguindo conectar, ó, ele está tentando conectar na rede Frica, tá vendo? Aparece ali, ó, que ele está tentando conectar, mas a conexão falhou, mas a conexão falhou, mas a conexão falhou. E tem uma razão, e a gente lê essa razão. A razão aqui é muito simples, o sinal aqui dessa rede é ruim, então eu vou conectar numa outra rede e a gente vê aqui a conexão agora, eu indiquei uma outra rede, já conectou, né? E conectou rapidinho e a gente também consegue acompanhar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, onde está, está aqui, conectou, olha lá, tá ali, ó. Network Manager, que é a ferramenta que eu uso, conseguiu com sucesso conectar. Também aparece aqui o nome da rede que eu conectei, que chama-se Giovana. Também aparece aqui se ele vai mexer ou não em configurações via DHCP, em configurações de IP. Então a gente consegue acompanhar. Então, se o Wi-Fi não está funcionando, vamos relembrar, Wi-Fi ou qualquer coisa, tail-f, o arquivo de logs, e faz aquela ação. Fez aquela ação, apareceu um log. Apareceu um log, você observa. Então, se aparece alguma coisa que você... Eu apertei Ctrl C aqui, tá? Toda vez que para eu sair do tail-f, ó, eu aperto Ctrl C, aparece aqui esse símbolozinho como é o nome desse símbolo aqui, meu Deus? Circunflexo, né? O acento circunflexo C representa Ctrl C, né? Então a gente para com o Ctrl C. Então veja só, a gente consegue ver a mensagem. E a partir daí, mas eu não sei o que quer dizer essa mensagem. Mas tem aí os sites de busca, né? Então, sozinho você consegue resolver problemas. Você olha o log, vê a mensagem, pega por essa mensagem, seleciona o seu texto aqui, né? Copia. Você sabe que aqui em boa parte dos terminais selecionou, já copiou, né? Aqui no meu, ó, eu selecionei isso, ele já copiou. Se eu tocar aqui no meu touchpad com 3 dedos, ele já cola. Então fica bem fácil, né? Ó, vou fazer de novo. Ó. Eu vou selecionar uma mensagem, por exemplo, eu vou selecionar essa aqui. O que quer dizer Control Event Signal Change? Eu não faço a menor ideia. Então eu seleciono, copiou, abro lá o meu navegador, vou lá no meu site de busca prediletos e 3 dedos aqui no touchpad ou o botão do meio, se for um mouse, colou. Pronto, colou, pesquiso. Porque outras pessoas tiveram o mesmo problema e aí você vai, é claro, cuidado, observe a data, né? Às vezes uma mensagem muito antiga, uma pesquisa que você faz e que apresenta um erro de uma forma muito antiga, talvez a forma de resolver seja diferente. Então, vai observando isso, com o tempo vai ficar muito fácil. Muitas vezes, vou fazer uma confissão para vocês aqui, de pé de ouvido. Muitas vezes, no grupo do Debian, o que eu faço para ajudar é pegar a mensagem que a pessoa deu, entendo a mensagem, eu não sei resolver o problema. Mas aí eu digo a ela, roda tal comando assim, que é justamente para olhar os logs. E manda a tela, ou me manda o texto. A pessoa me manda a tela, ou me manda o texto, eu pego aquela mensagem e pesquiso. E aí, é claro, com a experiência de resolver problema, para mim fica mais rápido, mas não é mais rápido a vida toda para mim. Também foi demorado no princípio. Eu sugiro que você insista, faz isso. Pesquisa, lê. Aí você no primeiro artigo lê lá e alguém diz, reinstala. Não faça isso. Você olha a mensagem, lê aquele artigo, disse lá para você reinstalar. Aí você, tá bom, esse aqui disse para eu reinstalar. Aí você vai ler outro, e assim vai lendo vários, para você ir tentando entender o que está acontecendo. Se você está aqui em 2020, é o nosso caso, e a mensagem de erro que você pesquisou aparece lá com uma solução de 2010,
pode ser que a mesma mensagem apareça por problemas diferentes e com soluções diferentes. Então, olha a data que foi escrito. Não tenta imaginar que você vai encontrar a solução do problema numa pesquisa de 2 minutos, no primeiro item que o teu buscador ofereceu. Tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de tranquilidade. Então, muitas vezes lá no grupo, o que eu faço simplesmente é isso. Eu pego a mensagem que a pessoa me passou, pesquiso no site de busca e vou lendo e entendendo. A partir do momento que eu entender, o problema pode ser tal coisa, a partir daí eu vou fazer uma nova pergunta. E tal outra coisa? Então roda esse outro comando. Se você não sabe ainda, não tem problema. É isso que você vai procurar entender. Então, primeiro passo, averiguação. Então, o primeiro passo é você pesquisar a mensagem de erro, pesquisar no seu site de busca por essa mensagem, identificar quem é o causador dela, ver que soluções que se apresentam ali, né? E ir estudando o seu problema. Por que é importante fazer isso? Porque, veja só, não aliás, é lema que está aí no grupo, se você faz parte do grupo, sabe, né? Que o importante, né? Eu considero, aliás, foi a frase do nosso querido Sócrates, né? Que é mais... Não, foi do nosso querido personagem que é o resolvedor de problemas, né? Que é mais importante saber qual é o problema do que funcionar. Porque quando você faz esse processo de pesquisa, você vai aprendendo com o seu sistema. É por isso que eu tenho experiência. Não foi resolvendo só problemas pelos quais eu passei. Toda vez que eu ajudo no grupo, além de eu ajudar uma pessoa, em muitos casos, coisas novas, de máquinas que eu não tenho, de problemas que eu não tenho, eu aprendo outras coisas. E eu vou com isso conhecendo como é que o sistema funciona. Eu acho isso super divertido, não sei se você acha divertido também, mas a verdade é que buscando pelo próprio problema ou pelo problema dos outros, nos faz conhecer o sistema melhor, entender como é que ele funciona, né? E aí você vai criando uma base de conhecimento, você vai formando uma base de conhecimento de tudo que acontece no sistema, com as coisas que se passaram no seu computador ou no computador dos outros que você, enfim, tentou ajudar. Porque mesmo que você não consiga resolver o problema, nem todo problema a gente consegue resolver assim logo de cara, não é? Então, mesmo sem conseguir resolver o problema, você fatalmente estará aprendendo sobre o problema. Então, eu vou recapitular aqui. Eu mostrei para vocês alguns arquivos aqui dentro do /var/log. O principal deles é o syslog. Vamos lá de tail, né? O principal deles é o syslog, que no Debian concentra todas as mensagens de log. A gente viu também o arquivo, vamos lá de les agora, o arquivo auth.log, que tem mensagens de autenticação. A gente viu também aqui o arquivo kernel.log, que tem mensagens específicas do kernel. Quer resolver problema? Olha o syslog. Filtra o conteúdo, né? Então, será que deu falha em alguma coisa? Ó, grep fail syslog, ó, apareceu fail aqui, ó. Apareceu aqui alguma coisinha que deu errado em algum momento. Que dia foi isso? Foi no dia 5, a 1h da tarde. Foi um programa chamado Redshift. Esse programa serve para diminuir a luminosidade e tal, e apareceu uma mensagem. Nem sempre o que aparece nos logs são erros, às vezes são warnings, são alertas, então nem tudo representa erro, nem tudo representa uma coisa que está com defeito, que não funcionou, que está com bug, ou coisa desse tipo, né? Então, novamente, tail, less, mas tail com grep é o canivete suíço de olhar log. Tá gostando de olhar log? Aqui é assim, a gente olha log mesmo, né? Por quê? Porque é importantíssimo você olhar os logs, porque olhar os logs é a chave para resolver qualquer problema. Tem lição, lição da Cal. Qual é a lição da Cal? Eu vou deixar alguns links aqui sobre esse assunto no material de apoio e eu sugiro que você leia para aprender a mexer no GNU Linux. Para mexer no GNU Linux com segurança, com tranquilidade, tem que praticar. E praticar é resolver problemas seus, resolver problemas dos outros, ler, entender como é que as coisas
funcionam. Tá gostando das videoaulas? Deixa o seu joinha. Quer nos apoiar? Compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Quer fazer uma ajuda financeira? Tem aqui o PagSeguro, lendo o QR Code ou olhando na descrição do vídeo, ou na minha conta no PicPay, que é o @Creteu. Tá com dúvida? Não fica com a dúvida de bobeira aí não. Vai lá no nosso grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, esteja aproveitando o curso, estudando e esteja aprendendo. A gente já está no curso há mais de um mês. Eu espero que, se você está acompanhando, se você está fazendo os exercícios, está lendo, está se dedicando, porque não basta assistir às aulas, tem que se dedicar. Se você se dedicar, daqui mais um tempo, você fatalmente estará usando o seu sistema com segurança. E quem sabe aí, até você se atreve a cuidar do servidor dos outros, né? A poder ganhar dinheiro com isso, a fazer uma atividade profissional, ou se você já faz, aprimorar, trabalhar com mais tranquilidade nessa atividade profissional. Um abraço e até a nossa próxima aula.